Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. O episódio de hoje também vai ser um episódiozinho especial, seguindo a tradição do episódio da semana passada, porém não vai durar 1 hora, fiquem tranquilos, tá bom? Vai durar bem menos e é uma grande conversa que eu queria ter com vocês, envolvendo muitas coisas, envolvendo principalmente o gênero de fantasia na literatura e ao mesmo tempo uma coisinha chamada RPG, Role Play Game. E para isso eu vou trazer aqui para vocês algumas novidades. A primeira de todas é o livro da semana, que seria o Dragões do Crepúsculo do Outono. Porém, eu gostaria também de trazer para vocês o filme novo de Dungeons and Dragons, que aqui no Brasil era conhecido como Caverna do Dragão. O Dungeons and Dragons está estreando hoje, quinta-feira, nos cinemas brasileiros, mas eu tive a oportunidade de participar da cabine da imprensa pelo Li no Livro no dia 28 de março. Ele está sendo trazido para o Brasil pela Paramount, então muito obrigada Paramount por ter me chamado. E obrigada também ao Sérgio Marques e todo o pessoal do Afronerd que me indicaram para essa cabine de imprensa, tá bom? Então, entenda esse episódio como um grande bate-papo sobre o mundo da fantasia. Vamos lá. Pra quem não sabe, contar um pouquinho da minha história, e aí eu começo a contar um pouco da história do RPG, e aí faço paralelo entre o filme, a narrativa do filme de Dungeons and Dragons e a narrativa do livro Dragões do Crepúsculo do Outono, que é também um livro de Dungeons and Dragons, tá bom? Eu fui uma criança que eu fui criada com adultos e fui tratada por esses adultos como uma adulta também. Então eu não tinha amigos, porque eu não tinha conexão com criança, mesmo sendo uma criança. Então, por causa disso, eu acabei me refugiando em hobbies que não eram hobbies muito comuns para minha idade, como, por exemplo, leitura de livros que eram livros que estavam ali para pessoas mais velhas. E também jogos. Eu adorava jogo, principalmente jogo que envolvesse um escapismo de um outro mundo e tal. Eu começo a minha vida de leitora, como obviamente muita gente começou, gostando de fantasia por causa disso. E aí eu tenho uma lembrança muito clara de duas coisas que chegaram nas minhas mãos através da minha querida tia, que infelizmente não tá mais entre nós, mas que ela que acabou me iniciando nesse mundo. A primeira delas foi um jogo de tabuleiro muito antigo chamado Hero Quest, que é um jogo de RPG de tabuleiro. E uma coleção de cartas chamada Spellfire, que eram cartinhas, um jogo de cartas de conquista de território com cartas, que vendia na banca e cada... Acho que era mensal, não vou ter certeza. Cada mês vinha um deckzinho, que era um baralho, e com ele um livrinho, que era na verdade um livro mostrando artes de artistas diferentes voltadas para o mundo de D&D, ou seja, Dungeons and Dragons. Além de tudo, eu era uma criança fanática com Caverna do Dragão. Pra quem não sabe, meu primeiro pet, meu primeiro bichinho foi uma pata. Sim. Foi uma pata, eu morava em Belém, no Pará. Eu não morava em casa, foi uma pata que minha avó trouxe da feira, porque em Belém a gente, tinha... Eu não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu já contei essa história aqui, vou contar de novo. Não sei se hoje em dia ainda tem, mas em Belém antigamente tinha animais vivos sendo vendidos nas feiras pra pessoa levar pra sua casa, criar e depois matar pra consumir. A minha avó trouxe uma pata, uma patinha pequenininha, amarelinha, que eu dei o nome de Uni, em homenagem ao unicórnio do Caverna do Dragão. Essa pata cresceu, essa pata teve filhote, ninguém teve coragem de matar essa pata. Ela não ficou comigo, né? Quando ela começou a mudar a penugem pra pena, ela foi morar na casa da minha mãe biológica, que tinha um quintal enorme, tinha outros patos lá, enfim, teve uma vida plena. Minha mãe biológica até chorou quando ela morreu, enfim. E eu tenho essa lembrança muito clara de colocar o nome de Uni, porque eu era apaixonadíssima por Caverna do Dragão. Enfim, por que eu tô contando tudo isso? Porque assim nasce uma pequena nerd, senhoras e senhores. Uma pequena nerd que era apaixonada por esse mundo de fantasia que o RPG acaba
proporcionando para os seus jogadores. Eu jogava com os meus pais, no caso do meu pai com a minha tia, ou com quem tivesse paciência para me aturar, porque eu era uma criança muito faladeira. Não que isso tenha mudado. Enfim, então, mas Lívia, o que realmente é RPG, Lívia? Então, RPG é um jogo que consiste em você atuar, entre aspas, o que você precisa fazer. Então, você tem um personagem, esse jogo vai solicitar dentro da história que o seu personagem faça quests, faça objetivos e viva uma aventura, mas quem determina como isso será feito é você através do discurso livre, né? Então você fala assim, pois eu vou agora me abaixar e pegar aquela espada e dar uma espadada na cabeça desse troll. E aí você tem um mestre que vai falar assim, tá, mas pra você fazer isso, eu preciso que você role um dado, né? Pegue um dado e role pra ver as chances que você tem de acertar. Porque o mundo do RPG, o jogo do RPG é basicamente isso. Você tem um mestre que vai te contando a história, vai te guiando dentro desse mundo aberto e ele só tá ali pra te falar se você consegue ou não fazer aquilo que te deu na telha, baseado em regras, baseado em dados que você, na hora que construiu seu personagem, determinou. Por exemplo, se você construir um elfo, eu vou jogar com um elfo. Você não tem como botar que esse elfo é um cara muito forte, porque não faz sentido um elfo ser muito forte, não é da constituição dele. Porém, se você escolher um bárbaro, você vai ter um personagem muito mais forte. Então depende muito como você monta seu personagem. Então, o RPG é um tipo de jogo muito legal para quem tem essa criatividade. Você vai se encontrar em situações dentro daquela aventura, dentro daquele cenário, e a gente já vai discutir o que é isso, e você tem a oportunidade de literalmente fazer o que der na sua telha e ter uma probabilidade de que aqueles planos absurdos que você acabou de criar sejam bem-sucedidos com o rolar de dados. O que é importante a gente entender é que muita gente fala isso, o RPG é um jogo de tabuleiro. Não, RPG não é um jogo de tabuleiro. RPG é isso, é um jogo de role and play, né, que é de atuação, em mundo aberto e mundo livre, tá? Você pode jogá-lo através de um tabuleiro, usando um tabuleiro como facilitador para o contar da sua história e para a vivência dessa história. Você pode jogar o RPG sem papel, sem tabuleiro, só com papel e uma caneta, o teu mestre desenhando ali mesmo o mapa, quando necessário, ou fazendo você visualizar o que está acontecendo através da descrição dele. Então é por isso que o mestre ele é um excelente contador de história, acima de tudo. Ou você pode, até hoje em dia mesmo, jogar RPG através de videogames, porque existem muitos videogames de mundo aberto, onde você consegue fazer muitas coisas, porque a jogabilidade te dá essa liberdade naquele mundo aberto dentro de um enredo pré-determinado. Então, basicamente, é isso que é um RPG, tá bom? E por que eu estou contando tudo isso? Porque o RPG, essas regrinhas que existem para o contar da história ser melhor, para a aventura fluir melhor, vai depender do sistema que você está usando. Ou seja, você tem um sistema chamado Mundo das Trevas, você tem um sistema chamado Pathfinder, você tem um sistema chamado Dungeons and Dragons. Então, quando a gente fala em Dungeons and Dragons, a gente está falando de um sistema de regras para jogar RPG. E dentro desse sistema de regras para jogar RPG, você tem cenários. E é aqui que é bacana a gente entrar. Porque esses cenários é como se fossem multiversos, né? Como se fossem universos diferentes que usam as mesmas regrinhas, que são as regras do Dungeons and Dragons, por exemplo, para que seus jogadores joguem e tal. Então você tem, por exemplo, Forgotten Realm, que é o mundo onde se passa o filme de Dungeons and Dragons, e por sinal é o mundo que eu tenho aqui, o kit de iniciante de RPG, onde eu mestrei uma vez uma campanha para o meu marido. Já o Dragão do Crepúsculo do Outono não se passa no Forgotten Realm, ele se passa em outro mundo chamado Krynn, que é um outro cenário.
Tinha um cenário que eu adorava, que nem sei se hoje em dia a gente pode chamar cenário, tem que se chamar campanha. Que é vamos chamar de cenário, chamado Dark Sun. Que era uma coisa meio, assim, era um planeta desértico, meio Mad Max, meio Aladdin. Era muito bonito. Nesses livrinhos que vinham junto com o Spellfire, pra mim era o livro que tinha as artes mais bonitas e tal. E tem essa coisa também. Que esses mundos, eles são multimídia, tá bom? Então, por exemplo, Forgotten Realm é um mundo criado que neste mundo você vai ter jogos de RPG utilizando as regras de Dungeons and Dragons, você vai ter o filme de Dungeons and Dragons, você vai ter o desenho animado de Caverna do Dragão se passando em Forgotten Realms, você tem cartas de Magic. Não sei se você, ouvinte, sabe o que é Magic. É um joguinho de tabuleiro, um joguinho de cartas, desculpa. Joguinho de cartas no qual eu jogava e foi lá jogando Magic que eu conheci meu maravilhoso marido. Que também se passa em algumas coleções de cartas, alguns sets de cartas se passam em Forgotten Realms. Ou seja, é um mundo mágico, é um mundo de fantasia que vai se expandindo e pode ser utilizado tanto para jogo, para você como jogador ou como espectador desenvolver algo, quanto para você, leitor, entrar ali no livro, você, espectador, entrar ali no filme e tal. E por que é importante a gente entender isso? Porque agora sim eu vou finalmente entrar no assunto no podcast. Eu não terminei o livro Dragões do Crepúsculo do Outono. Porque eu percebi que eu estou tendo uma grande dificuldade com o mundo da fantasia. E essa é uma dificuldade que eu acredito que eu estou tendo por causa da minha idade. Opa, etarismo, Lívia? Não. Faltam 2 anos ainda pra fazer 40. Quando eu falo por causa da minha idade, é porque eu já comentei aqui que quando você vai ficando mais velha, você vai tendo mais vivência de vida, você vai entendendo as coisas de maneiras diferentes. E isso vai te mudando. Você vai vivendo novas experiências e isso vai te mudando. Não tem pra onde correr. Eu tenho grandes amigos, como por exemplo o próprio Sérgio, que me conhece desde que eu tinha 25 anos de idade. Mais uma vez, em 2 anos eu faço 40. Então eu e o Sérgio, a gente se conhece há muitos anos, mais de década. Se você perguntar pro Sérgio como era a Lívia que ele conheceu, como é a Lívia que ele conhece agora, ele vai te falar que é uma pessoa muito diferente. E essa Lívia mais madura, essa Lívia mais vivida, tá tendo uma grande dificuldade. Eu vou parar de falar sobre mim em terceira pessoa, porque isso tá muito bizarro. Eu tô tendo uma dificuldade muito grande em fazer uma ação que é fundamental não só para mundos de fantasia, sejam eles em livros, filmes ou até mesmo em RPGs, como também é fundamental para mundos de ficção científica, como é fundamental para musicais da Broadway, musicais de cinema, que é a suspensão da descrença. E aqui, gente, eu preciso ter uma conversa muito séria com quem tá me ouvindo e é autor de livro. A suspensão da descrença é algo fundamental para você, escritor de literatura de gênero, terror, ficção científica, fantasia, conseguir capturar o teu leitor. Tem um teórico do roteiro, não é nem da literatura, é um teórico do roteiro chamado Sid Field. Acho que eu já citei ele aqui também. Ele é um cara que deu aula de roteiro pra muita gente, já foi analista de roteiro, enfim. O cara é pica das galáxias. Eu não concordo com muita coisa que ele fala, mas ele tem umas coisas em termos de estruturais de roteiro, principalmente voltado ao cinema norte-americano, que é um cinema que usa muito gênero, né? Então você tem aí o filme de super-herói, que nada mais é do que ficção científica. Você tem Star Wars, que nada mais é do que ficção científica. Você tem Senhor dos Anéis, que, aliás, sem Senhor dos Anéis não existiria RPG. Enfim. E ele fala uma coisa que é muito certa. Ele fala assim: você precisa apresentar muito bem os seus personagens, porque em 10 minutos o teu espectador já sabe se vai gostar ou não do teu filme. Sid Field fala isso. Se é verdade ou não, no âmbito do cinema eu não sei te descrever. Mas eu posso falar que quando eu começo um livro, eu já sei no começo se eu vou gostar ou não. Assim, nos primeiros, no máximo, 3 capítulos, eu já sei. Vou gostar desse livro ou não vou gostar desse livro. E atenção, gostar... A gente já conversou também sobre isso aqui.
Gostar não tem nada a ver com o livro ser bom, tá bom? Dragões do Crepúsculo do Outono é um excelente exemplo disso. É um livro super bem escrito, que tem personagens assim bacanas, mas o começo do livro falhou miseravelmente em fazer uma coisa que é fundamental: suspender a minha descrença. Claro, temos que levar em consideração que esse livro foi um livro escrito em 1984 pela Margaret Weis, americana, nascida em 1948, e pelo Tracy Hickman, que é um americano, nascido em 1955. Ambos ainda estão vivos e começaram lá na década de 80 a trabalhar para uma empresa chamada TRS, que era dona do Dungeons and Dragons na época. Então eles são chamados para essa empresa e eles falam assim: manos, escreva um livro aí de fantasia para que a gente possa explorar esse livro como futuramente um cenário para campanhas, para aventuras sendo jogadas em Dungeons and Dragons. E foi o que eles fizeram, e acabou que isso gerou uma trilogia chamada Dragonlance, que é onde o Dragões do Crepúsculo do Outono é o primeiro livro. Então, obviamente, a gente está juntando aqui o fato que é um livro que já foi escrito em uma década mais passada, pré-Game of Thrones, que todo mundo que me conhece pessoalmente sabe que eu amo Game of Thrones. Que, diferente desse livro, me suspende a descrença muito bem. É um livro que ele é uma fantasia clássica, que a gente chama de alta fantasia, né? Ou seja, se passa no mundo medieval, tem as regras muito clássicas de fantasia, onde você tem um dragão, você tem o bem contra o mal, você tem uma equipe e bababá. Então é algo que eu já vi muitas e muitas vezes, porém que muito provavelmente, talvez, né? As coisas que eu vi talvez tenham chupado um pouco desse livro. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é muito comum quando uma pessoa que vai ter o contato com algo que talvez tenha fundado um gênero ou tenha ajudado a enraizar aquele gênero, veja aquela obra como algo que já vi isso daí acontecer em algum momento. Pode ter acontecido isso. Mas eu vou jogar a culpa em duas coisas, tá? Primeiro, mais uma vez, eu tô ficando cínica. Tô ficando velha, tô ficando cínica. E aí a minha suspensão da descrença tá cada vez mais difícil. E para conquistar uma leitora como eu, que eu tenho certeza que não é o interesse dos autores, mas enfim, o autor ele precisa se esforçar um pouquinho mais. Ele precisa fazer uma coisa que hoje em dia eu tô vendo nas fantasias mais novas, que é cada vez menos feito. Que é a definição muito clara, logo do começo do livro, de quem são os protagonistas, onde a história está começando ou onde a história vai se passar e qual é o conflito principal. Mesmo que esse conflito principal seja um conflito macro, eu preciso saber disso como leitora. Porque senão eu não vou suspender a descrença. Eu não vou conseguir mergulhar. Cara, você tá me contando uma história em um mundo de fantasia que a grande vilã é uma rainha dragoa falante. Maluco, ou eu me jogo de cabeça aí e tu me captura minha atenção, ou não vai rolar. Não importa o quão bom você seja, não vai rolar. E aí eu digo muito claramente que nesses momentos o cinema ele tem uma pequena vantagem, porque o visual ajuda muito. Se você tem um grande visual, você tem aquela coisa da música ao mesmo tempo, na hora do impacto visual, ele ajuda a capturar o espectador. Musical é muito assim. O primeiro número musical de um filme musical é fundamental para capturar o espectador e mostrar para ele quem é o protagonista e a ação que vai se desenvolver ao longo do filme, e capturar e falar assim: vem cá, vou te abraçar que tu vai ficar 1h30 ouvindo aqui eu cantando. É necessário isso. O livro ele não tem essa vantagem do visual, essa vantagem do áudio. Então o livro ele precisa ser muito claro, ele tem muito menos espaço para cometer erros. Sabe quem faz isso muito bem, quem captura lindamente um espectador, um leitor em um livro de fantasia? Sim, senhoras e senhores, George R. R. Martin. Vou dar um exemplo, que para mim é o exemplo mais clássico que tem.
o começo de A Guerra dos Tronos, primeiro livro da saga Crônicas de Gelo e Fogo. Ele começa com um epílogo. Eu não gosto de livro que começa com um epílogo, porque geralmente o livro que começa com epílogo, ele tem um problema que ele joga o epílogo, joga o que tá acontecendo, deixa suspense no ar e aí vai começar o livro para contar a história com muito paulatinamente. Eu não gosto disso. Ou você me define logo o que eu vou ver aqui, ou corta esse epílogo, tá? George R. R. Martin começa com um epílogo, onde ele tem 2 homens que fugiram de um local chamado Muralha, estão caminhando pelo gelo e topam com um mal chamado Caminhantes Brancos. Tá, e aí? Quando ele começa o livro, que realmente ele começa no primeiro episódio, no primeiro capítulo, primeiro, ele vai resgatar o epílogo, fazendo o quê? Um dos caras que estava nesse epílogo vai morrer nesse primeiro capítulo. Tá sendo executado por um lorde chamado Eddard Stark, que foi citado no epílogo. Então ele consegue fazer muito bem. Ele faz isso brilhantemente. Ele te joga o suspense, mas ele conecta com o teu primeiro episódio, com o teu primeiro capítulo. Então é uma continuidade clara, é uma linha clara. E aí você consegue entender onde você está, onde a história está começando, pelo menos, que é ali no norte daquele país que você não conhece muito bem. Mas você se situou. Você sabe quem são os protagonistas, obviamente, não é o cara que vai morrer, mas o cara que citou o Lord Eddard Stark. E o Lord Eddard Stark, então, é o principal. E sim, no Guerra dos Tronos, o Eddard Stark, ele é um dos protagonistas e a morte dele é uma coisa extremamente chocante, exatamente por isso, porque ele é um dos protagonistas do primeiro livro. E segundo, ele te dá o conflito do macro, ou seja, ele tá mostrando que não importa quantos conflitos esse livro, essa saga tenha, os caminhantes brancos são o grande mal a ser combatido. Você tem sei lá, 50 páginas? Eu não vou lembrar quantas páginas são. 50, vamos chutar, 50 páginas. Tudo que é necessário para você se localizar, comprar a história e se sentir confortável com ela para acompanhá-la. Por milhares e milhares de páginas. É isso que a gente não tem aqui no Dragões do Crepúsculo do Outono. É isso que a gente não vai ter no Roda do Tempo, que tem um epílogo maravilhoso, que não tem conexão alguma com os primeiros capítulos. E aí o livro quebra e eu perco a minha suspensão da descrença. É isso que você vai ter muito bem em Senhor dos Anéis. Na verdade, Senhor dos Anéis você nem tem epílogo. Você já começa ali com uma leve narração com dado. Sei quem é o meu protagonista, que são os hobbits, o Frodo. Sei onde eu estou, onde eu vou começar essa história. E eu sei qual é o conflito macro. Sabe qual é o conflito macro do Senhor dos Anéis? É que essas criaturas que são fanfarronas, que são comilonas, que estão ali de boa na vida, no condado, esse lugar maravilhoso verde, vão precisar salvar o mundo de um mal maior. É o conflito macro. Eu preciso entender isso nas primeiras páginas. Porque senão eu não consigo comprar a merda do enredo. E é muito difícil você encontrar isso hoje em dia em livros de fantasia. É muito complicado. E aí você já junta uma pessoa como eu, que já não tô muito afim de suspender minha descrença. Ao contrário, aí eu não sou mais a grande leitora de livros de fantasia. Aí eu não consigo mais ser, entendeu? É complicado, é muito complicado. Eu podia ficar aqui falando horas e horas e horas sobre estrutura narrativa, para apresentação de personagens e tal, mas eu acho que não é o objetivo do podcast, eu acho que também fica muito longo. Mas assim, é necessário que os autores prestem atenção nisso. Prestem muita atenção nisso. Porque senão o mundo da fantasia vai continuar sendo nichado a uma faixa etária. E aí você vai ter o mundo da fantasia hoje em dia sendo dominado por YA, entendeu? Sendo dominado por esse tipo de literatura que acaba sendo mais do mesmo e impedindo que esse gênero possa evoluir como todos os outros gêneros. Ficção científica evoluiu muito bem. Porque tiveram grandes autores que sacaram isso e conseguiram desenvolver livros atingindo mais e mais nichos e podendo então evoluir. Olha que louco.
Enquanto eu não encontro o livro de fantasia perfeito, indico o filme do Dungeons and Dragons, porque diferente do livro, já tem a vantagem, né, de você ter o visual, de você ter uma trilha sonora maravilhosa. Achei a trilha sonora muito boa. E tem, logo no comecinho, uma definição muito clara. Quem são os protagonistas, onde a história se passa e qual é o conflito macro que esses protagonistas vão viver. Aliás, gente, esse filme, ele em 10 minutos faz uma situação ali onde o protagonista vai ter que contar a história, que você tem um flashback, que eu sei que não é a melhor ferramenta de narrativa, né? Ter flashback. Mas tem um flashback ali que te explica a história inteira. Pá, pronto. A partir de agora a gente pode viver essa aventura. É muito legal. É muito bacana, é muito divertido, eu dei muita risada. E como jogadora de RPG também eu gostei bastante, tá bom? Mais uma vez, esse episódio foi um episódio mais conversinha boa, conversinha gostosa. Porque realmente eu não terminei o livro e eu falei assim, pois eu vou então endereçar os problemas que eu tive com esse livro. Não acho que é um livro mal escrito, tá bom? Não acho que é uma história ruim. Só não fez o que precisava fazer pra me pegar de cara, ok? Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores, Spotify, Google Podcast. Estamos agora também na Amazon Prime Music, tá bom? Se você é assinante do Prime, você consegue ouvir a gente de graça. Temos episódios especiais às quintas, de vez em quando, mas geralmente nossos episódios são às segundas-feiras, às 5 da tarde. Meu nome é Lívia Leão e esse foi o Li no Livro.